Queridos, hoje é a nossa última reflexão sobre breakthrough, mais conhecido em português como reviravolta. E tem outras palavras, né? Tem outras expressões que nos ensinam o que é breakthrough. Pode ser uma mudança radical, pode ser uma transformação total, algo que nos leva de um lugar para outro. E a primeira reflexão que eu fiz com vocês aqui foi sobre o novo nascimento. Quem lembra? Quem já ouviu lá no Life Group sobre o novo nascimento? Amém? Acho que todos nós já falamos sobre isso, já relembramos o que a gente aprendeu ali. Como foi poderoso lembrar que nós já nascemos de novo. E esse foi o grande breakthrough que todos nós passamos. Nós passamos da vida, da morte para a vida, ressurretos com Cristo. Hoje nós temos nova vida, somos novas criaturas. A segunda reflexão que eu fiz, eu não falei aqui, foi na conferência, quem estava lá pôde ouvir. Eu falei sobre os remendos e sobre as novas vestes. Eu falei que Deus não quer colocar remendos em nós, tentando consertar quem a gente é. Ele já nos deu novas vestes de salvação, as vestes que nós vestimos quando Ele nos fez nascer de novo. Então, Ele não quer tentar remendar a tua natureza, não. Ele não quer colocar em você algumas coisas para consertar as coisas que você faz de errado, não. Ele já te deu algo novo, vestes novas, Ele nos deu... nos fez odres novos para receber o vinho que Ele tem para colocar em nós, para depositar em nós. Mas hoje eu queria falar a última das minhas reflexões aqui, sobre uma revolução na nossa visão. Porque o que eu entendo? Eu entendo que o Deus que nos deu uma nova natureza e que também nos deu vestes novas, Ele também gera em nós uma nova visão. E a gente vai entender aqui, nessa reflexão que a gente vai fazer, que se a gente não viver essa reviravolta na maneira da gente olhar as coisas, nós não vamos nem viver o propósito, nem agradar a Deus, e nem viver a vida abundante que Ele nos fez para viver. Então a gente vai falar hoje sobre visão sobrenatural, sobre a visão que o Senhor já nos deu, as lentes novas vestes, novas lentes para enxergar o mundo. Quem usa óculos aí? Sabe, né? Tira aí. Eu mesma, gente, ó. Só se eu aumentar muito aqui vocês que são novinhos, vocês não vão ter esse problema. Em nome de Jesus. Fica aí onde vocês estão. Mas o tempo vai passando, e aí a gente vai precisando de lentes novas. Então, e a gente só lembra o quanto a gente não vê o dia que você perde o óculos. Não é assim? Esses dias eu perdi o óculos lá sei lá, estava no carro, depois eu achei, mas eu cheguei aqui no ensaio sem óculos. E aí precisei de um óculos emprestado, porque eu não conseguia ler nada. E aí a gente só se dá conta dessa necessidade quando a gente está sem. Vamos para a palavra? Para variar, a gente vai ler um pouquinho, viu, Beth? É um estudo bíblico. Mas é o seguinte, se a gente não lê, a gente não entende direito o que está passando ali. Então a gente vai ler um pouquinho da palavra, tá? A gente vai passear um pouquinho na palavra hoje. Eu vou tentar, prometo, eu vou tentar ser sucinta aqui. Mas tem muita coisa boa para a gente lembrar. E se a gente não lê, a gente não consegue pegar os detalhes do que o Senhor quer falar com a gente. Então nós vamos lá para Números. Nós vamos ler Números 13, do 1 ao 3. Depois eu vou pular uns versos e a gente vai para o 17 ao 33. Mas para começar, então fique aí em Números, depois a gente vai ler Números 14 também, parte dele. Mas então vamos lá. Números 13. Eu vou tentar ler rápido, tá, Beth? Vamos aí? Números 13. Ai, que lindo, Bíblia de papel. Uma jovem com Bíblia de papel, coisa linda.
Vamos lá? E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento. Repitam, missão de reconhecimento. Amém. A terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos teus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Pula para o 17. Vamos lá. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, e se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, e aqui estão os frutos, alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Agora nós vamos para Números, só continuar. Números 14, do 1 ao 38, mas a gente precisa ler. Vamos lá. É uma historinha. Naquela noite, toda a comunidade começou o quê? A chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morridos no Egito ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como os despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: escolheremos um líder e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram as suas vestes.
E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos para espiar é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde fluem leite e mel, e a dará a nós. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mesmo assim, olha o povo. Mesmo assim, a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então, a glória do Senhor apareceu a quantos? Apareceu a 10? Apareceu a 2? Apareceu a 12? Não, apareceu a todos. A todos os israelitas na tenda do encontro. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os deserdarei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor, olha Moisés intercedendo pelo povo. Moisés amava aquele povo. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste esse povo sair do meio deles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está no meio desse povo e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles e que vais adiante deles em uma coluna de nuvem de dia, em uma coluna de fogo de noite. Se exterminares esse povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento. Por isso, os abateu no deserto. Olha o Moisés dando ideia para Deus. Dando conselho para Deus. Agora, que a força do Senhor se manifeste segundo prometestes. O Senhor é tardio em irar-se, cheio de amor leal. Perdoa a iniquidade e a transgressão. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração. Segundo a tua fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo, como este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Então o Senhor respondeu: ok, eu perdoo, conforme você pediu. No entanto, tão certo como eu vivo e tão certo como a glória do Senhor enche toda a terra, nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Ao meu servo Caleb, porém, que tem mostrado um espírito diferente. Tem versões que dizem assim: Caleb que tem um outro espírito. Prestem atenção nisso. Mas Caleb que tem um outro espírito, um espírito diferente do espírito do povo, e me segue com integridade, porque se ele tinha um outro espírito, ele seguia com integridade. Por ter o espírito, ele servia com integridade. Esse aí, eu farei entrar na terra em que esteve, e os seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará de mim? Tenho ouvido as murmurações desses israelitas queixosos. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, declara o Senhor, farei a vocês exatamente o que me pediram. Eles não tinham falado? Eles tinham dito.
cairão no deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram de mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto quem? Filho de Jefoné e quem? Filho de Nun. Quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores no deserto durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência das suas iniquidades e me conhecerão como inimigo. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda a comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto e aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés para espiar a terra, aquela terra, voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se dele ao espalharem um relatório o quê? Negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga diante do Senhor. De todos os que foram a espiar a terra, somente quem? Filho de? E Caleb, filho de Jefoné. Só eles sobreviveram. Amém? Essa história todo mundo já conhece. A gente ouvia ela quando a gente era pequenininho na igreja, sim ou não? Acontece que é sempre bom lembrar, porque o Senhor sempre tem algo a revelar para a gente. Senão ele escreveria a Bíblia e depois a gente leria e apagaria tudo para a gente nem se lembrar. Não, ele fez para a gente lembrar. E nós vamos ver que Paulo fala disso. Paulo nos disse lá em 1 Coríntios que essa situação aqui nos foi dada como exemplo. Moisés recebe uma instrução de Deus para mandar aquele povo dar uma olhada na terra prometida. Inclusive, muitas versões usam o termo espiar a terra prometida, mas os estudiosos do hebraico dizem que o termo não é espiar. Alguns deles até dizem que é como se fossem turistar, olhar, explorar a terra. Sabe aquele povo que se fala, não, eu vou morar nos Estados Unidos, mas eu vou na frente primeiro, minha esposa vai ficar aqui, então eu vou lá espiar a terra, vou ver se aquela terra é boa e depois eu volto para buscar a família. Não é assim que acontece com muita gente? Então é assim. Na verdade, o termo do hebraico que foi usado lá no original foi isso. Não foi espiar, foi explorar, sondar, verificar, vislumbrar a terra. E aí Moisés disse o seguinte para eles, colocou uma listinha de coisas que eles tinham que observar, sim ou não? Primeira, vejam como é que é a terra, como é que é o povo que vive lá, se o povo é forte ou é fraco, se são muitos ou poucos, se a terra é boa ou ruim, se as cidades em que eles vivem são fortificadas ou são sem muros, se o solo é fértil, se o solo é pobre, se tem árvores ou não. E ainda depois de toda essa lista, disse o que? Para eles sejam corajosos. E aí, eles foram, verificaram tudo. Os 12 que foram, viram coisas diferentes na terra ou eles viram a mesma terra? A terra é uma só. A Bíblia não fala que metade do povo, né, ou que 10 foram para um lado e 2 foram para o outro, eles se dividiram. Não. A Bíblia fala que eles todos foram juntos e por 40 dias eles olharam as mesmas coisas, sim ou não? E trouxeram os frutos. E também trouxeram os relatórios. Só que
Apesar dos 12 terem testemunhado a mesma coisa, 2 enxergaram de maneira diferente. Sabe por quê? Porque 12 viram, mas só 2 enxergaram. Ver é diferente de enxergar. Sim ou não? E os 12 falaram que era a terra onde manavam leite e mel. Eles falaram. Só que apesar de saber disso, o que eles trouxeram foi um relatório negativo. Apesar de ver o leite e o mel, o que eles guardaram no coração para trazer como relatório foi o quê? Um povo grande, gigante, uma terra que engolia os que habitam nela. Tem alguma, nós lemos aqui tudo que eles foram fazer lá. Tem alguma parte da Bíblia dizendo que a terra engolia os habitantes? Nenhuma. A terra onde eles vivem engole eles. Isso não está em lugar nenhum. Exageraram muito, mas por que eles exageraram muito? Porque o que eles carregavam dentro deles era desconfiança. O que eles carregavam dentro deles não era promessa, mas era o que era visível, era o que era palpável. Agora, eu fiquei pensando, né? Moisés perguntou tudo isso, e a gente sempre avalia essa avaliação da terra que Moisés foi fazer, como se Moisés estivesse avaliando a terra para ver o tipo de estratégia de guerra que ele iria aplicar quando eles estivessem lá. Quando eles fossem realmente lidar com aquele povo e com aquela terra, sim ou não? A gente sempre viu assim. Mas eu entendo muito mais do que isso aqui. Porque quando a gente olha e vê assim, foram ver a terra era boa? Sim. A terra era fértil? Sim. As pessoas que viviam na terra eram saudáveis? Fortes? Sim. A cidade tinha muro? Sim. Tinha árvore? Tinha. Tinha fruto? Tinha muito fruto, e fruto muito bom, porque eles tiveram que em 2 carregar um cacho de uva. Pensa, você carregou um monte de uva esses dias, né? Mas você imagina um cacho de uva para 2 homens precisando carregar. Sabe o que eu vejo nisso? Quando Deus pediu que Moisés pedisse aos líderes que fossem lá olhar a terra e checar tudo isso, é que Deus queria que eles vissem as qualidades da terra que Deus já tinha prometido para eles. E não as dificuldades da terra. Isso serve de exemplo para nós, isso serve de ensino para a gente, porque normalmente as avaliações que a gente faz das coisas são avaliações negativas. E aí eu queria te perguntar, que tipo de relatório você anda trazendo? Que tipo de relatório você anda dando para as pessoas que estão perto de você? Porque quando você avalia a sua própria vida, e eu não estou dizendo que a gente não tem dificuldade, a gente tem. A gente tem dificuldade, a gente tem frustração, a gente tem decepção, a gente tem dor, a gente tem desafios, todos nós temos. Mas eu queria te perguntar, que tipo de avaliação você está fazendo? Que tipo de avaliação você tem feito com o que o Senhor tem te pedido para olhar? Porque Deus está te pedindo para olhar, Deus está te pedindo para vislumbrar, Deus está te pedindo para experimentar coisas, e talvez você não tenha prestado atenção que o que Ele tem para você é algo tão grande, tão lindo, tão poderoso, e não importa a circunstância, a promessa dEle será cumprida, porque Ele é um Deus fiel. Deus não mente. As promessas do Senhor nunca falham, nunca.
Nós somos infiéis, nós somos falhos, nós muitas vezes damos a palavra, depois a gente volta atrás, sim ou não? Ele não. Ele não. Então, a primeira avaliação que a gente tem que fazer aqui é: que tipo de relatório tem saído da tua boca? Quando alguém pergunta se você está bem, o que você responde? Porque se você estiver de olho no tamanho do seu desafio, o seu relatório vai ser sempre negativo. E aí sabe o que aconteceu com esse povo aqui, ó? E a gente leu? Quando eles trouxeram um relatório negativo, o que o povo fez? Chorou alto. Se desesperou, ficou com medo, agonia, todo dia ruim que você imaginar, aquele povo pensou e sentiu. Inclusive a vontade de... Tem dia que dá vontade de voltar, né? Não ri alto não, que aí todo mundo sabe. Tem dia que dá vontade de olhar para trás, não dá? Tem dia que dá vontade de falar, não, o Egito era melhor, né? Queria te convidar a não ter nem mais vontade de olhar para trás. Não deixe que essa vontade de olhar para trás te tome. Porque o que Deus está preparando, o que Ele já te deu e você ainda nem viu, é muito maior. É muito maior. Que a sua boca seja boca de relatório positivo. Que a sua boca seja boca de relatório de fé. Que a sua boca seja relatório de alegria, de avanço. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Quando a gente toma um relatório negativo para nós, as nossas palavras para os outros também são palavras negativas. E aí o que a gente provoca não só na gente, porque às vezes a gente está ficando doente, porque a gente está comendo as nossas palavras de maldição. Vocês pensam que doença começa onde? A gente precisa se recusar a falar a palavra de maldição para nós mesmos, para a nossa própria mente. Porque o Senhor nos fez caminhar sobre as águas. E repreenda todas as vezes que o inimigo tentar te adoecer por dentro. Aqui, ó. Fale para você mesmo relatório positivo. Fale para você mesmo que a terra é excelente. Fale para você mesmo que aquele povo da tua terra é grande, porque a terra é muito boa. E que é lá que você vai chegar, porque foi para lá que Deus te fez. Foi para chegar lá. Em nome de Jesus. Porque senão, além de se corromper, você vai corromper quem está perto de você e você vai adoecer quem está perto de você. Porque aí o povo que está perto de você vai começar a gritar, vai chorar alto de dor. Eu queria te dizer, dentro da tua casa, os seus relatórios são relatórios negativos ou são relatórios positivos? Eu queria dizer, eu já fui a pessoa que trazia muito relatório negativo. E ainda corro o risco, às vezes, de... aí volta. Só que seus filhos estão ouvindo o relatório negativo. Você quer ver filho chorando, gritando, chorando alto de dor, com medo, com agonia, porque você não conseguiu enxergar o que Deus já falou que você vai viver? É isso mesmo que você quer? Eu não quero isso para mim. Aquele povo tinha visto um monte de sinais. Aquele povo tinha visto um monte de maravilha, sim ou não? Eu queria que levantasse a mão aqui para mim, quem já viu uma coluna de fogo na sua frente. Alguém aqui já testemunhou uma coluna de fogo te guiando?
Mal o GPS a gente segue, né? Às vezes até com o GPS a gente se embanana. Agora, você já imaginou uma coluna de fogo? Gente, isso é real, isso é história, isso é real. De noite, uma coluna. E de dia o quê? Esse povo tinha visto um monte de milagre. Esse povo tinha visto um monte de maravilha. Mas a nossa fé não pode estar baseada no sinal e na maravilha. Porque essa pessoa, não, eu quero um milagre. Sabe o que acontece com o milagre depois que Deus faz? Você esquece. Quantas pessoas aqui já viveram milagres? Eu já. Você lembra deles todos os dias? Quem já viveu um milagre na saúde? Eu. Levanta a mão aí. Quem? Glória a Deus. Quem já viveu um milagre na vida financeira? Eu. Você lembra dele todo dia? Ou toda vez que você começa a enfrentar uma situação, você fala, ai, o mundo vai acabar, acabou tudo. Então o milagre e a maravilha, eles expressam quem Deus é. Mas você só vai poder viver tudo o que você tem para viver com Deus se você tiver uma experiência com o Deus do milagre dentro de você. Porque o milagre você esquece, a maravilha você esquece. Sabe aqueles quadrinhos? Esse dia a gente deu para os casais aqui um quadrinho. Eu me lembro das coisas, hoje eu tenho as coisas pelas quais eu orei. Só que às vezes você passa até pelo quadrinho, você nem vê mais o quadrinho. Você vê quadrinho? A gente coloca o quadrinho para ficar lembrando das coisas, você passa pelo quadrinho e não lembra mais do quadrinho. Não é assim? A gente esquece. A gente esquece. Agora, vida com Deus não se esquece. Experiência pessoal com Deus não se esquece. O milagre da ressurreição em nós não dá para esquecer. Agora, vamos parar para perceber? Qual que é a diferença entre os 10 que tinham relatório negativo e os 2 que tinham relatório positivo? Qual que é a diferença? Eles não eram líderes todos? Todos líderes. Se eles eram líderes, eles tinham capacidade de governo. Homens inteligentes. Homens estratégicos. Qual que é a diferença? Vamos ler. Porque a Bíblia nos fala. O senhor sabe, né? Vamos para a palavra? Vamos voltar lá para Números 14, do 21 ao 24? Não, na verdade, vamos... Deixa eu ver. É o 24 mesmo, vamos lá. Números 14, 20... Só o 24 nós vamos ler, Betinha. Porque ele está dizendo ali que nenhum entrará, nenhum chegará à terra que eu prometi. Mas aí no 24 ele fala, ele tem um segredo que a gente já leu juntos hoje aqui. Ao meu servo Caleb, porém, que tem mostrado o quê? Outro espírito. Espírito diferente. Qual que é a diferença? O espírito. Ele só tinha fé porque ele tinha um espírito. Por que ele tinha atitude diferente? Porque ele tinha o espírito. Vamos para Josué? Josué, vamos lá para Números 27 agora, nós vamos ler o Números 27, 18. Não, tem, vai no Números, depois a gente vai ler Deuteronômio, mas vamos lá em Números 27, 18. Olha que coisa linda. É que Deuteronômio ele falou antes, mas tudo bem, vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés, tome Josué, filho de Num, homem o quê? Em quem está? O Espírito. Imponha as mãos sobre ele. Vamos para Deuteronômio 34, 9? Eu vou ler para vocês rapidinho. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha exposto as mãos nele. Qual que era a diferença entre todos os outros?
líderes que foram lá enxergar. E Josué e Calebe eram cheios do Espírito. Como é que está a nossa visão? Como é que está a nossa percepção? Porque a nossa percepção das coisas precisa estar debaixo do Espírito Santo de Deus. Deus não nos chamou para olhar as coisas como o mundo olha. Deus não nos chamou para avaliar como todo mundo avalia. Porque se você está com um problema, está com um desafio, e você conversa com qualquer pessoa, vai lá na psicóloga manicure e conversa com ela. Não é assim? Não é assim? É assim. Conversa com ela. Desaba tudo lá. Para você ver que tipo de conselho ela vai te dar acerca do seu marido, acerca do seu casamento. Vamos orar por mais manicures cristãs que possam direcionar essa mulherada, é verdade. Porque se você for, vamos para os homens agora, vamos lá na obra, vamos trabalhar, daqui a pouco você está cansado, para almoçar, abre a marmita, senta lá e começa, né? Aí o outro vai lá, meu, deixa essa mulher para lá. Que isso, tem tanta mulher bonita no mundo, você vai ficar com essa aí? É assim ou não é? É. Agora, as consequências da nossa falta de visão são desastrosas. E Deus, como igreja, nos chama a olhar tudo de maneira diferente. E você já conversou com gente que fala assim para você, mas Ioná, a gente não pode levar tudo para o espiritual. Como assim levar tudo para o espiritual? Tudo é espiritual. E você vai precisar tomar atitudes práticas na sua vida? Vai. Você vai precisar tomar decisões? Vai. Mas todas as decisões de quem já nasceu de novo, elas vêm de onde? Do sobrenatural. Elas são decisões espirituais. Mas é por isso que às vezes a igreja não faz diferença no mundo. Porque a gente diz que é igreja, a gente diz que crê. Mas na hora do vamos ver, a gente vai para o conselho do mundo. A gente toma as decisões que o mundo tomava. A gente ouve conselhos que o mundo nos dá e a gente toma atitudes mundanas. E lá na frente, as consequências das atitudes carnais que nós tomamos, elas vão fazer diferença. Deus não nos chamou para isso. Josué e Calebe foram tidos como loucos, sim ou não? O povo queria apedrejar eles, por isso que eles rasgaram as vestes deles. Porque imagina, só os dois, com uma multidão de gente que não cria em nada, só os dois malucos. Moisés e Arão já não queriam mais nem saber. Foram lá prostrar o rosto em terra e ficaram lá, tipo, eu não vou falar nada, Deus, faz alguma coisa. Vocês perceberam? Moisés e Arão, vamos só interceder, porque não... Imagina, Moisés, gente, já tinha feito tanto, já tinha lutado tanto por aquele povo, daqui a pouco chega, ele mandou o povo para vislumbrar a terra boa, o povo chega e faz confusão. Só Deus na vida dos dois, por isso que eles prostraram. Mas quem prostrou, por causa de dois que se prostraram, de joelhos, de rosto no pó, por causa disso, o povo todo viu o quê? A glória de Deus. Será que você não quer fazer parte disso? Será que você não está entre os escolhidos para colocar o teu rosto no pó, para se prostrar, para que quem está em volta de você veja a glória de Deus? Será que você não é escolhido? Porque às vezes no meio da confusão a gente quer se levantar, a gente quer falar, a gente quer dar opinião, né? Às vezes Deus está só te pedindo para você ajoelhar, se prostrar, colocar o teu rosto no pó e falar, Senhor, faz o que eu não posso fazer. Paulo fala em 1 Coríntios, depois leiam, eu não vou judiar do tempo aqui. Mas anotem aí, por favor, 1 Coríntios, depois vocês vão acompanhar isso lá nos life groups de vocês, mas 1 Coríntios 1, do 18 ao 27,
Paulo está dizendo que a mensagem da cruz é loucura. Sim ou não? Ele vai dizer que ele vai destruir a sabedoria dos sábios e rejeitar a inteligência dos inteligentes. Ele vai dizer que a sabedoria humana não chega aos pés da sabedoria de Deus. Ele vai falando que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo em nós é a sabedoria. Cristo em nós é o conselho. Cristo em nós é o entendimento. Cristo em nós é o que faz a gente tomar as decisões certas nas horas mais difíceis. Ele fala que ele mesmo abriu mão. Lá em 1 Coríntios 2 também, leiam também, ele fala que ele abriu mão de um discurso eloquente para que as pessoas entendessem. Então assim, o que ele está dizendo é que não tem nada a ver com sabedoria humana, não tem a ver com letra, porque a pessoa pode saber a Bíblia inteira de cor. Você pode saber a Bíblia inteira decorada. Se você não decidir viver pelo Espírito, você vai continuar trazendo relatório negativo, ferindo quem está perto de você. E deixando de viver o que Deus te disse para viver. Eu não quero morrer no deserto. E eu sei que vocês não querem também. A obra de salvação, ela nos libertou não só do inferno. A obra de salvação nos libertou das prisões mentais, carnais que a gente tem. E eu queria te fazer um convite. Para pensar se a tua mentalidade tem sido carnal ou espiritual, porque não adianta você dizer que crê se você ainda está escravizado pelo medo. Aquele povo já tinha saído do Egito, sim ou não? Tinha saído, eles estavam libertos, mas a cabeça deles estava lá. Porque na hora do problema, eles queriam voltar. Por quê? Existem prisões na mente que Jesus quer arrancar de nós. Existem cadeias de pensamentos negativos. E não estou falando aqui que a gente tem que pensar positivo, porque o mundo fala assim, você tem que pensar positivo. Então, você tem que ser um positivista, você tem que ser uma pessoa, como é que fala? Otimista, O Josué e Caleb não eram otimistas. Eles eram muito realistas. Mas era que a realidade espiritual que eles enxergavam era muito maior do que o físico podia ver. Agora é para isso que o Senhor nos chamou. Quais são as prisões da tua mente que você tem permitido te escravizar? O medo te escraviza. O medo nos escraviza. A ansiedade nos escraviza. E Paulo vai falar, lá na frente, 2 Coríntios 10, ele vai falar que embora a gente viva aqui como humanos, nós não lutamos segundo os padrões humanos. Quem você tem buscado para te dar conselho? Nós precisamos destruir todo o argumento da nossa própria mente, toda a fortaleza da nossa mente que nos impede de olhar as coisas como elas são no mundo espiritual, porque a realidade não é o que a gente está vendo aqui, a realidade é o que está acontecendo no mundo espiritual. Será que a gente pode mudar de perspectiva? Quando você olha para uma situação, você tem olhado ela como se você estivesse no meio daquele caos, ou você, pelo Espírito, consegue se afastar daquilo e olhar com um olhar espiritual, pensando, existe um propósito nisso. Se a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, você crê nisso mesmo? Vocês creem nisso? E por que a gente reclama quando acontece?
Todas. Não está falando assim, olha, algumas coisas no mundo vão acontecer para o seu bem, outras vão acontecer para o seu mal mesmo, é isso? Todas. Todas as coisas concorrem o quê? Juntamente com uma engrenagem para o bem. Agora, o que muda? A tua maneira de olhar. Está na tua mão fazer o que aconteceu ser uma maldição ou ser um testemunho. Vou repetir. Está na tua mão, está na minha mão. Pegar a circunstância e fazer da circunstância uma maldição ou fazer da circunstância um testemunho. Porque a gente não está no controle do que acontece, mas a gente está no controle do que a gente faz com o que aconteceu. E o Senhor nos chamou para isso. Esse é o poder da mente. O mundo não está aí falando do poder da mente? Eu queria te dizer, você tem o poder da mente. Você tem o poder da mente de Cristo. Nós temos o poder da mente de Cristo em nós. Quanto você tem usado do poder da vida de Cristo, da mente da Cristo? Quantos aqui acreditam que tem a mente de Cristo? Vocês creem nisso? Glória a Deus. Se você não crê, comece a crer hoje, por favor. Que você creia. Que você creia que você tem a mente de Cristo. Chegou um tempo da gente viver de revelação. Chegou o tempo da gente viver uma revelação que não é uma revelação do que o outro está falando para nós. Porque tem muita gente que busca isso aí, não tem não? Deixa eu buscar uma revelação ali. Deixa eu buscar uma revelação aqui. Eu gosto de ir num culto onde tem revelação. Não é assim? Você sabe onde está a revelação? Onde é que está a revelação? A revelação está no Espírito, e o Espírito está em você. E se você decidir mesmo nascer de novo pela palavra e pelo Espírito, você não precisa buscar ninguém. Sabe por que tinha profeta? Sabe por que tinha profeta? Porque o Espírito de Deus não tinha sido derramado sobre todos ainda. Por isso que tinha profeta, tinha que ter um lá, Deus escolhia para salvar o povo, Deus escolhia um. Agora, o Espírito está em você, a revelação está em você, a revelação está na palavra, que é o próprio Cristo, e Deus nos deu a palavra. Então a revelação está dentro de você. Em Provérbios 29, 18 diz assim, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz aquele que obedece à lei. Quem é o que obedece à lei? Quem obedece à lei não é aquele que está tentando fazer o que é certo. Quem obedece à lei é aquele que tem um Espírito dentro de si. Porque o Espírito te ensina, o Espírito te impele. Daqui a pouco, aquilo que era um big deal para você, que você não conseguia lidar, agora você já consegue lidar. O Espírito te lembra, o Espírito te guia, o Espírito te corrige, sim ou não? Agora, se a gente que é a igreja não está vivendo assim, vocês vão achar que o mundo vai viver? Quando a gente fala assim, eis-me aqui, eu quero viver, Senhor, eis-me aqui, me envia, eu quero ser missionário. Se nem a gente está vivendo pelo Espírito, como é que o mundo vai conhecer o Espírito, pelo amor de Deus? Deus nos chama para um novo tempo. Você é o profeta. Você é o profeta. Você é o profeta. Você é o profeta da tua casa. Você é o profeta da tua casa. Você é a profeta da tua casa. Você é a coluna da tua casa. Você é o sacerdote da tua casa. É você que vai trazer o relatório. O relatório que o Espírito te deu, não que o mundo está dizendo. Do que você está se alimentando? Do que você tem se alimentado? Em nome de Jesus. Primeira Coríntios 10 diz assim, porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam. E essa rocha era Cristo. Cristo estava lá. Cristo estava lá, no fogo, na nuvem. Contudo,
Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não dá mais, igreja, não dá mais para viver dizendo que é crente. Não dá. Não é sobre falar que é crente. É sobre viver a revelação. Não é só sobre viver a revelação e carregar, receber. Não é só sobre receber a revelação. Não é só sobre carregar a revelação, mas é sobre ser a revelação. Você é a revelação. Vou repetir. Você é a revelação de Cristo. Vamos viver assim? Eu quero. E eu sei que vocês se sentem incapazes. Eu também me sinto incapaz. Mas não é por mim mesmo. É pelo poder do Espírito. Quem sou eu? Sou ninguém, mas é pelo poder do Espírito. E eu decido sim, me encher da palavra, me encher do Espírito, para viver, para receber, para me encher e para ser, para transbordar revelação. Eu quero mudar minha visão. Você quer mudar sua visão? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A partir de hoje, comece a olhar uma situação. Comece a olhar para uma, não. Comece a olhar para todas e dizer: Espírito, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Eu quero ver além. Eu preciso ver além. Eu decido ver além do que essa circunstância. Porque todas as vezes que eu decidi ver além, eu vou ver além, não só o que está fora, mas eu vou me olhar com olhos espirituais. Eu vou olhar quem está do meu lado com olhos espirituais. Eu vou olhar quem está lá longe com olhos espirituais. Eu vou olhar meu inimigo com olhos espirituais. E por isso eu vou ser capaz de chamar o inimigo para sentar na minha mesa e dar comida para ele. É louco, né? É louco, mas evangelho é um escândalo. O evangelho é um escândalo. Eu quero viver o escândalo do evangelho. E eu vou viver. E eu já estou vivendo. E nós vamos viver juntos. Porque essa comunhão pra gente aqui serve para isso. Pra gente se edificar. Não é só pra gente se abraçar e dar carinho, dar presente. Dar carinho e dar presente é muito bom, maravilhoso. Quem não gosta de carinho, quem não gosta de abraço, quem não gosta de presente. Mas é mais. É pra que a gente um perto do outro esteja lembrando sempre, viu? Ô Josué. Ô Josué. Esse povo não está enxergando, não vamos ajudar eles a enxergarem, em nome de Jesus. Porque tem gente perto de você, está só esperando você revelar quem Cristo é. Tem gente que está perto de você, que está só esperando. A Bíblia diz que a natureza clama pela manifestação do quê? Quem são os filhos de Deus? Filho de Deus não olha o mundo como o mundo olha. Filho de Deus não olha a circunstância como o povo olha. Filho de Deus não olha a política como o mundo olha. Filho de Deus tem revelação espiritual, olhos espirituais abertos. Eu quero que você decida a partir de hoje, em nome de Jesus, sair dessas portas aqui, declarando que você já tem o Espírito e que você decidiu olhar tudo, inclusive a você mesmo, com os olhos espirituais que Deus já te deu lentes novas, em nome de Jesus. Feche seus olhos aí, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, cheia de vida, cheia de ressurreição sobre nós. A tua palavra que já nos ensinou tanto aqui, mas eu declaro em nome de Jesus, que nós vamos juntos viver a realidade do mundo espiritual. Eu declaro olhos espirituais abertos, mentes obedientes a Cristo. Senhor, nos impeça de olhar circunstâncias, de olhar as pessoas, de olhar nós mesmos com um olhar carnal. Nos impeça. E que a partir do olhar espiritual que o Senhor já nos deu, nós possamos ser a revelação para este mundo. Que das nossas bocas apenas relatórios
positivos e reais, porque os seus relatórios reais são os relatórios positivos da tua promessa sobre nós, e nós decidimos receber a promessa, a gente não abre mão. Eu declaro que a gente não vai morrer no deserto, eu declaro que nenhum dos nossos vai morrer no deserto, eu declaro que as nossas famílias não morrerão no deserto, mas que, Senhor, que a gente tenha sim a capacidade do Espírito a viver o sobrenatural, a andar sobre as águas. Nós decidimos, porque nós decidimos tomar posse das tuas promessas sobre nós. A gente não está querendo nada que o Senhor já não nos prometeu. Nós não somos nada, mas o Senhor nos escolheu e nos prometeu. Então, como filhos, nós tomamos posse da herança. Tomamos posse da posse da terra, que é excelente. E nos entregamos para viver a tua vontade, estabelecer o teu reino